Nietzsche, H. Ciência, livro 3, aforismo 110, Origem do Conhecimento. Durante enormes intervalos de tempo, o intelecto nada produziu senão erros. Alguns deles se revelaram úteis e ajudaram a conservar a espécie. Quem com eles deparou ou os recebeu como herança foi mais feliz na luta por si e por sua prole. Esses equivocados artigos de fé, que foram continuamente herdados, até se tornarem quase patrimônio fundamental da espécie humana, são os seguintes, por exemplo: que existem coisas duráveis, que existem coisas iguais, que existem coisas, matérias, corpos, que uma coisa é aquilo que parece, que nosso querer é livre, que o que é bom para mim também é bom em si. Somente muito depois surgiram os negadores e questionadores de tais proposições. Somente muito depois apareceu a verdade, como a mais fraca forma de conhecimento. Parecia que não éramos capazes de viver com ela, que nosso organismo estava ajustado para o oposto dela. Todas as suas funções mais elevadas, as percepções dos sentidos e todo tipo de sensação, trabalhavam com aqueles erros fundamentais há muito incorporados. Mais ainda, essas proposições tornaram-se, mesmo no interior do conhecimento, as normas segundo as quais se media o que era verdadeiro e falso, até nas mais remotas regiões da pura lógica. Portanto, a força do conhecimento não está no seu grau de verdade, mas na sua antiguidade, no seu grau de incorporação, em seu caráter de condição para a vida. Quando viver e conhecer pareciam entrar em contradição, nunca houve sérias lutas. A negação e a dúvida eram consideradas loucura. Os pensadores de exceção, tais como os eleatas, que apesar de tudo estabeleceram e se ativeram aos opostos dos erros naturais, acreditavam ser possível também viver o que era oposto. Eles inventaram o sábio como o homem da intuição imutável, impessoal e universal, como sendo um e tudo ao mesmo tempo, com uma faculdade sua para aquele conhecimento invertido. Eles acreditavam que o seu conhecimento era igualmente o princípio da vida. Para poder afirmar tudo isso, no entanto, eles tiveram de se enganar a respeito de sua própria condição. Tiveram de falsamente atribuir-se impessoalidade e duração sem mudança, de compreender mal a natureza do homem e do conhecimento, negar a força dos impulsos no conhecimento e, em geral, apreender a razão como atividade inteiramente livre, de si mesmo originada. Eles fecharam os olhos para o fato de que também eles haviam chegado às suas proposições contradizendo o que era tido por válido ou ansiando por tranquilidade, posse exclusiva ou dominação. O desenvolvimento mais sutil da retidão e do ceticismo acabou por impossibilitar também esses homens. Também suas vidas e seus juízos revelaram-se dependentes dos antiquíssimos impulsos e erros fundamentais de toda existência sensível. Esta mais sutil retidão e atitude cética surgiu sempre que duas proposições opostas pareceram aplicáveis à vida, por serem ambas compatíveis com os erros fundamentais, isto é, sempre que se pôde discutir o maior ou menor grau de utilidade para a vida. Igualmente, quando novas proposições não se mostraram úteis, mas tão pouco prejudiciais à vida, enquanto manifestações de um lúdico impulso intelectual, inocentes e felizes como tudo aquilo que é lúdico. Gradualmente, o cérebro humano foi preenchido por tais juízos e convicções, e nesse novelo produziu-se fermentação, luta e ânsia de poder. Não somente utilidade e prazer, mas todo o gênero de impulsos tomou partido na luta pelas verdades. A luta intelectual tornou-se ocupação, atrativo, dever, profissão, dignidade. O conhecimento e a busca do verdadeiro finalmente se incluíram como necessidade entre as necessidades. A partir daí, não apenas a fé e a convicção, mas também o escrutínio, a negação, a desconfiança, a contradição tornaram-se um poder. Todos os instintos maus foram subordinados ao conhecimento e postos ao seu serviço, e ganharam o brilho do que é permitido, útil, honrado e, enfim, o olhar e a inocência do que é bom.
O conhecimento se tornou, então, parte da vida mesma, e, enquanto vida, um poder em contínuo crescimento. Até que os conhecimentos e os antiquíssimos erros fundamentais acabaram por se chocar, os dois sendo vida, os dois sendo poder, os dois no mesmo homem, o Pensador. Eis agora o ser no qual o impulso para a verdade e os erros conservadores da vida travam sua primeira luta, depois que também o impulso à verdade provou ser um poder conservador da vida. Ante a importância dessa luta, todo o resto é indiferente. A derradeira questão sobre as condições da vida é colocada, e faz-se a primeira tentativa de responder a essa questão com o experimento. Até que ponto a verdade suporta ser incorporada? Eis a questão, eis o experimento.